E, portanto, na aula passada nós começámos a ver aqui este PowerPoint sobre o direito e a justiça e que nos permitiu estabelecer a distinção entre o bem comum e o bem individual e dar a ideia da importância do Estado de Direito. Portanto, nós vimos coisas importantes em relação a isto, de que nas sociedades democráticas os indivíduos contam. É o que está a acontecer na nossa sociedade com esta história do Covid-19, com o recolhimento ou o confinamento que leva a que a sociedade tenha parado em grande parte as suas atividades económicas para as pessoas poderem precaver-se, estarem protegidas do vírus. Isso é algo que é muito próprio das sociedades democráticas, esta ideia de que os cidadãos são importantes e devem ser protegidos. Falámos também do direito à diferença. Eu penso que falámos disto, eu agora já não me lembro exatamente da aula, mas convém voltar a frisar. E então, as sociedades modernas, democráticas, são Estados de Direito, precisamente porque, por causa do império da lei, do predomínio da lei em relação à vida da sociedade e dos cidadãos. Portanto, não há nenhum cidadão que esteja acima da lei. Antigamente, eu já falei disso, mas antigamente o rei estava acima da lei, ele é que era quem ditava a lei, e hoje em dia não é assim. Portanto, mesmo nas monarquias constitucionais, que são democráticas, o rei é um cidadão e, portanto, ele está submetido à lei. E, portanto, é muito importante que o direito garanta as nossas liberdades, os nossos direitos também, o direito enquanto conjunto das leis do Estado, garanta os nossos direitos e nos oriente enquanto aos deveres que temos que seguir. Depois fala-se aqui também do direito como o sistema das normas jurídicas que orientam a vida dos cidadãos dentro da sociedade organizada, é que damos o nome de Estado. Portanto, é muito importante que existam normas que são obedecidas por todos e que todas as pessoas conhecem ou devem conhecer, é o que está na nossa Constituição, apesar disso não poder acontecer de facto, mas o que a Constituição diz é que todos os cidadãos têm o dever de conhecer a lei ou as leis do Estado. E ninguém pode desculpar-se ou defender-se com base na ignorância da lei. Mas isso é algo que ninguém consegue, a não ser os advogados, e mesmo assim há muitos que não conhecem as leis todas. Não é? E, portanto, o direito vai ser o que vai garantir a paz social, vai garantir a convivência pacífica entre os cidadãos e garantir a segurança dentro da sociedade. Então, há aqui uma ideia muito importante, que é esta ideia da articulação entre o bem comum e o bem individual. Portanto, só há justiça social, de facto, se o bem comum permitir a existência a garantia do bem individual. Portanto, o meu bem não pode estar em conflito com o bem comum, nem o bem comum pode estar em conflito com o meu bem pessoal, desde que esse bem pessoal seja aceitável do ponto de vista social, ou seja, se eu achar que o meu bem é o mal dos outros, isso não faz sentido. Portanto, a ideia de bem aqui tem a ver com nós termos o que é necessário para estarmos bem, para sermos felizes, sem pormos em causa a felicidade dos outros, de alguma forma. E então, o bem social, diz aí aqui neste quadradinho, neste slide, que só existe por causa da justiça e da segurança. Portanto, a justiça tem a ver com o cumprimento das leis e a sanção de quem não cumpre. Portanto, pressupõe-se que os cidadãos têm que obedecer às leis e, portanto, quem não cumprir será punido pelo sistema de justiça. A segurança tem a ver com o facto das pessoas terem direito a serem protegidas pelo Estado para de imprevistos ou de outras pessoas que tenham intenções negativas. Portanto, se eu tiver um automóvel, o Estado garante que eu tenho o direito de propriedade desse bem e quem o roubar poderá ser punido, mas há mais do que isso, ou seja, há aqui uma vigilância a priori do cumprimento das leis, porque as polícias e as instituições do Estado vigiam para que a lei seja cumprida. Portanto,
Ou seja, se eu tiver um carro a impedir o meu de sair do sítio onde está, pode ser rebocado pela polícia e pode ser multado. E, portanto, a pessoa que pôs ali o carro não estragou o meu, nem fez nada, mas impediu-me de exercer o meu direito à minha propriedade e ao meu direito de deslocação. Isso acontece em muitas áreas da vida, ou em quase todas, em que há, de facto, instituições que garantem a segurança dos cidadãos e o usufruto dos direitos de cada um. Por isso, o direito permite a paz social. Portanto, se as pessoas se sentirem protegidas pela lei, pelo Estado, têm uma vida melhor, sentem-se melhor e conseguem funcionar melhor dentro da sociedade. E então há aqui esta questão, e não sei se chegamos cá na última aula, que é o que seria da sociedade se os criminosos recebessem o mesmo tratamento que os cidadãos honestos. Ou seja, quem comete um crime tem que ser penalizado por isso e ressocializado. São as duas dimensões da intervenção da justiça. Ou seja, repor o mal e recuperar a pessoa que o comete. Por outro lado, há aqui esta ideia de que os pobres não podem pagar os mesmos impostos que os ricos. Portanto, tem que haver uma diferenciação, tem que haver uma desigualdade, digamos, para haver igualdade. Portanto, para se garantir uma maior igualdade entre os cidadãos, tem que haver desigualdade e essa desigualdade no pagamento dos impostos. Portanto, isso vai ajudar a segurar ou a assegurar de que a sociedade é mais justa. E, portanto, isto é muito importante. Depois, só há justiça porque existem leis. Portanto, o direito é o fundamento da justiça. Se não fosse assim, se não houvesse leis, não se poderia aplicar a justiça. Como é óbvio, isto acho que não levanta qualquer problema. É algo que é extremamente fácil de entender e, portanto, eu não vou perder muito tempo com isto. Tá? Agora, eu não sei se tínhamos entrado aqui, que isto é extremamente importante. Tem a ver com, digamos assim, as propriedades que as leis devem ter, portanto, as características fundamentais das normas jurídicas, ou seja, das leis. Então, a primeira é a imperatividade. Portanto, as leis são imperativas, ou seja, elas ordenam de forma igual a todos. Portanto, todas as pessoas têm na lei uma obrigação. Portanto, as normas jurídicas são obrigatórias. Depois, a coercividade. Esta tem a ver com o facto de a obrigatoriedade das leis ou da obediência às leis só pode existir se houver castigos para quem não obedecer. Portanto, se houver formas de punição para quem não obedece a essas leis. E, portanto, nesse sentido, percebe-se isto, ou seja, se as leis não tiverem mecanismos de castigo de quem as não cumpre, de facto, o que acontece é que elas não. Portanto, se não houver as penas, não há, de facto, maneira de garantir que elas são obedecidas. Depois, a universalidade tem a ver com o facto da lei se aplicar a todos os cidadãos, sem exceção. Portanto, todos os cidadãos estão abrangidos pela lei, não há exceções. Portanto, não há ninguém que tenha mais direitos do que outros, ou que possa estar isento de cumprir as leis. Por outro lado, a abstração também é um princípio muito importante, porque quando as leis são elaboradas pelo legislador, pode ser a Assembleia da República ou ou o Governo, por exemplo, quando se faz uma lei, essa lei não pode visar pessoas em particular. Não se pode fazer uma lei, por exemplo, para uma empresa cumprir ou para um indivíduo só. Essa lei tem que se aplicar a todos. Portanto, tem que abranger todos os cidadãos, todos os casos. E, portanto, sem olhar a quem, digamos assim.
Depois temos aqui uma distinção que é muito importante, que é a distinção entre normas morais e normas jurídicas. Ou seja, existem as normas morais, que têm a ver com as regras que nós seguimos na nossa consciência moral e na nossa ação de caráter moral, que podem ser seguidas por outras pessoas também. Por exemplo, existe uma moral católica, uma moral ligada a opções políticas, enfim. Mas há uma diferença, porque as normas morais não são obrigatórias. As normas morais são, digamos assim, dependentes das crenças de cada um, da posição, dos valores, etc., e dos grupos sociais. E, portanto, não há aqui, digamos assim, uma obrigatoriedade que leva a que todas as pessoas tenham que seguir determinadas normas morais. No caso das normas jurídicas não é assim. Portanto, no caso das normas jurídicas, elas estão escritas, portanto, e são obrigatórias para todos. Portanto, não há a possibilidade de haver exceções, nem indivíduos que não estejam obrigados a seguir as leis. Portanto, esta diferença é grande. Portanto, é algo que temos que ter em mente. Então, nós podemos dizer que as normas morais são valores, são regras, que são ideais, ou seja, eles valem para a consciência do indivíduo e para a vida em sociedade dentro de determinados grupos sociais e, portanto, não têm um caráter obrigatório, nem, de alguma forma, estão escritas para todos lerem, para todos seguirem. Portanto, não, isto é lógico. Portanto, eu posso querer que as normas morais sejam o mais universais possível, mas não há aqui essa ideia da universalidade das leis do Estado. Portanto, é muito importante que se veja isso, porque senão há uma confusão aqui entre as normas, os dois tipos de norma. Portanto, o facto de haver, por exemplo, uma igreja que tem uma determinada linha de atuação moral, não quer dizer que todos os cidadãos tenham que seguir isso. Por outro lado, as leis, as normas morais não são coercivas, portanto não há castigos para quem não cumpre essas normas. Isso tem mais a ver com a consciência moral. Portanto, nós, quando agimos mal, em termos morais, podemos ficar com problemas de consciência, ter remorsos, arrependermos, etc. E isso é algo que é natural. Mas em relação às normas jurídicas, não, às vezes nós podemos não cumprir uma lei e não nos sentirmos com a consciência pesada, porque há leis que às vezes podem parecer absurdas. Então, as normas jurídicas são diferentes das normas morais, porque elas são normas escritas e que têm, digamos assim, a garantia que o Estado as aceita e as impõe, e existem meios para que o Estado obrigue os cidadãos a cumpri-las. Portanto, há aqui meios coercivos para levar a que as pessoas cumpram as leis, cumpram as normas jurídicas. Por outro lado, as normas morais têm a ver com a nossa subjetividade, com a nossa intimidade, e, portanto, são normas, digamos assim, que têm a ver com o indivíduo e com a sua consciência. No caso das normas jurídicas já não é assim. Portanto, as normas jurídicas têm a ver com o plano intersubjetivo, ou seja, com as relações humanas. E então as normas jurídicas são objetivas, de alguma forma. Portanto, é fácil, a não ser em alguns casos, ver se os comportamentos são ilegais ou não. E, portanto, nesse caso aí, não há dúvida, se o indivíduo não paga o estacionamento, não põe as moedas no parquímetro, é multado se não tiver o talão dentro do carro, de forma visível, a não ser que haja alguma coisa que tenha impedido e que possa ser, que esteja na lei, não é? A lei tem que ter também lá as exceções possíveis ou as condições em que a punição não venha em consequência do não cumprimento. Portanto, isso, há leis que estão até demasiado pormenorizadas nesse aspecto. Por outro lado,
há ações que podem não ser moralmente aceitáveis ou deixar-nos com peso na consciência, mas que são, de facto, obrigatórias à mesma. Portanto, o facto de não nos sentirmos bem com o cumprimento de certas leis não quer dizer que elas não tenham que ser cumpridas. Por exemplo, o facto dos fumadores não poderem fumar num determinado sítio, um indivíduo pode achar que se fumar quando ninguém está a ver ou se não tiver ninguém perto não faz mal, mas é ilegal. Portanto, de facto, por vezes também há determinadas situações em que a ação, portanto, legal, o cumprimento da lei pode levantar problemas, de facto, em termos morais, como, por exemplo, penhorar uma casa de uma senhora idosa para pagar uma dívida às finanças, uma dívida, imaginem, de 500 euros e penhora-se a casa e a senhora fica sem a casa e paga a dívida, mas depois fica na miséria. Isso aí pode ser legal, mas em termos morais pode levantar questões. Eu não sei se isso é possível neste momento, mas já houve casos parecidos e, portanto, há situações em que, de facto, a lei pode, o seu cumprimento pode ser negativo para os indivíduos. Isso acontece muito, por exemplo, com as pessoas que têm muitas dívidas e estão sobreendividadas, depois podem perder tudo se não conseguirem pagar uma prestação. E, portanto, isso está na lei, a lei é imensurável e às vezes pode até induzir as pessoas a a caírem em determinadas situações que não são as melhores, mas de facto têm que ser obedecidas. Portanto, enquanto as leis estiverem em vigor, elas não podem ser postas de lado. Então, por outro lado, a lei ou as normas jurídicas têm a ver com a autoridade do Estado. Então, o Estado pode e, de facto, limita as liberdades individuais. Portanto, as pessoas não podem fazer tudo aquilo que quiserem, porque, de facto, o Estado é um poder que se impõe aos indivíduos, de alguma forma. Tem que haver uma limitação da liberdade individual para poder haver vida em sociedade. Depois, temos aqui a ideia de que o Estado de Direito é uma comunidade que está estruturada precisamente pelas leis. Ou seja, se as leis não existirem ou deixarem de ser, digamos assim, eficazes, a sociedade desmorona-se. Isso já aconteceu em várias situações. Há um exemplo que é muito citado, que é o exemplo do Katrina, do furacão Katrina, nos Estados Unidos, que destruiu uma parte significativa da cidade de Nova Orleans e que mergulhou essa cidade no caos. Portanto, as autoridades não entraram na cidade durante vários dias e houve inundações e destruição de muitos edifícios e houve pilhagens e atos de vandalismo e de atos até de assassinatos. Portanto, houve pessoas que foram mortas e a sociedade entrou em colapso precisamente porque não havia nenhum mecanismo que garantisse o funcionamento do Estado de Direito. E então procura-se a todo custo que isso não aconteça nas sociedades organizadas. Portanto, o facto da sociedade estar organizada não significa que ela continue a funcionar se os pilares da sua organização caírem. Portanto, o ser humano é um animal muito estranho, ou seja, se não tiver a obrigação, se não tiver as leis a controlarem o seu comportamento, muitos indivíduos tornam-se imprevisíveis na sua ação. Não vamos agora entrar por aí, porque isso levaria muito longe, mas é verdade. Portanto, depois, de facto, a sociedade organizada, as sociedades democráticas, os Estados de Direito, têm esta ideia muito importante na sua base, que é que as sociedades têm uma organização política que está toda orientada pelo respeito pelas liberdades individuais e pela defesa da dignidade do ser humano e dos direitos humanos. Portanto, a sociedade tem que se orientar por valores que são valores ligados
à promoção da dignidade humana. É por isso que existem os direitos do homem e por isso também os direitos do homem estão presentes na nossa Constituição. A Constituição dos Estados Democráticos, quase todas elas têm a lista dos direitos do homem, tal como aparecem, tal como não, mas de uma forma próxima à que aparece na Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas, que é, digamos assim, uma espécie de constituição planetária. Todos os países que assinaram essa declaração dizem-se defensores desses direitos, desses valores fundamentais. Portanto, ficamos por aqui em termos da distinção entre normas jurídicas e normas morais. Vamos só entrar um pouco aqui na questão da justiça, que é para não perdermos tempo, podíamos de alguma forma abreviar, mas podemos entrar ainda aqui nisto. E a questão da justiça é muito importante em filosofia. Portanto, temos aqui neste esquema uma coisa muito importante, que é, há dois tipos de justiça. Quando se fala em justiça, geralmente fala-se na justiça retributiva, mas também existe a dimensão distributiva. Em primeiro lugar, temos aqui esta ideia de que a justiça é a vontade de dar a cada um o que lhe é devido. Portanto, cada ser humano tem os seus direitos e tem as suas necessidades intrínsecas. É claro que uma pessoa que tem uma deficiência necessita de coisas e de meios que uma pessoa que não tem não necessita. E então, nesse sentido, se calhar o Estado terá que ter uma ação distributiva, ou seja, deve distribuir os bens e os encargos sociais entre pessoas diferentes de forma diferente. Ou seja, se uma pessoa tem uma deficiência visual, por exemplo, um cego, pode ter acesso a determinados serviços do Estado de forma privilegiada ou de forma melhorada e até ter acesso a benefícios monetários, por exemplo, a subsídios, que não são acessíveis a outras pessoas, precisamente para garantir a igualdade, porque as pessoas que têm deficiências têm mais necessidades. Por exemplo, nos concursos de emprego do Estado, nos concursos públicos para funcionários públicos, há uma cota para pessoas com deficiência. Portanto, há um conjunto de vagas que são dadas, que são guardadas para as pessoas que têm deficiência. Isso é importante que exista. Por outro lado, a justiça retributiva tem a ver com a punição das infrações às leis. Tem a ver com a justiça que é feita nos tribunais. Portanto, geralmente quando se ouve falar em justiça na televisão, fala-se da justiça retributiva, mas estas duas dimensões são extremamente importantes. Mas também podemos dizer que a justiça distributiva, se calhar é mais abrangente, é maior em termos de quantidade de atos de justiça que são praticados na sociedade. Portanto, sempre que alguém recebe uma pensão, ou sempre que alguém tem acesso a serviços de saúde, etc., e a descontos por causa dos seus rendimentos, está a ser alvo da justiça distributiva. Então, isso significa que a justiça distributiva é extremamente importante na sociedade. Agora, com esta história da pandemia, há muitas pessoas que estão em casa, em situações diferentes, e que recebem um subsídio para poder estar em casa. Em alguns casos poderia ser melhor, não é? Porque em layoff, por exemplo, há um desconto, não sei se é de 40% ou de 30% do rendimento do trabalho, mas isso já é algo, tem a sua importância, o seu peso, e é justiça distributiva. Então, qual o critério da distribuição? Qual o princípio, ou quais os princípios que nós devemos seguir, ou que o Estado deve seguir, para distribuir os bens sociais pelos seus membros, pelos cidadãos? Se formos só pelo mérito, isto vai levar a que os mais fracos fiquem de fora, não é? As pessoas com mais dificuldades em produzir ou em se destacar pela positiva, ou trabalhar mais, ou produzir mais. Se for o mérito, isto leva a que só alguns é que recebem e os mais pobres ficarão sempre com cada vez menos. O estatuto social, será que devemos dar mais a quem tem determinadas condições sociais? Até pode ser dar mais a quem tem menos estatuto, mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas que têm mais estatuto recebem mais.
Há sociedades muito desiguais, que põem muito em causa a igualdade. As necessidades dos indivíduos, devemos dar mais a quem tem mais necessidades, ou dar só a quem tem necessidade, não dar, por exemplo, o acesso ao sistema de saúde. Será que os muito ricos devem ter acesso como os pobres, portanto, de forma gratuita, ou só os mais necessitados é que devem ter acesso? Isso é uma questão importante. Por outro lado, o interesse social, será que isto é o que acontece, por exemplo, no utilitarismo? Portanto, a distribuição pode ser feita em função da importância social depois do que vai acontecer a seguir, ou seja, das consequências da atribuição desse benefício. Por exemplo, deve-se dar, por exemplo, reformas melhores a determinadas pessoas para impedir, por exemplo, que elas se revoltem, ou deve-se dar mais subsídios a quem está mais na marginalidade para impedir que haja crimes, enfim, há uma série de questões que se podem colocar e que têm a ver com o interesse social e que têm a ver com esta questão dos critérios da distribuição. Deve-se fazer uma distribuição igualitária, também se pode levantar essa questão, ou seja, dar o mesmo a todos. É claro que se nós dermos o mesmo a todos, mantemos as diferenças. Portanto, quem tem se receber 4 fica com 5, mas quem tem 1 milhão, se receber mais 4, a sua situação não muda, continua a ter muito mais do que o outro e não se cuida do desnível, ou seja, quem tem só 1 e quem tem 1 milhão tem uma grande diferença, uma esmagadora diferença em termos de bens e de condições de sobrevivência que se calhar não deveria existir na sociedade democrática, numa sociedade democrática. Então temos aqui a questão do igualitarismo, tem a ver com esta questão aqui da distribuição igualitária dos bens sociais. Então será que uma sociedade igualitarista em que todos recebem o mesmo é justa? Então temos aqui esta ideia aqui muito importante, que é os seres humanos são diferentes, têm capacidades diferentes, têm potencialidades a nível de evolução também diferentes, têm interesses diferentes e condições materiais diferentes, portanto, dar a todos o mesmo, se calhar, não será muito justo, não é? Portanto, de facto, se nós queremos uma sociedade mais justa, temos que ter em conta os desníveis que existem nos rendimentos e na riqueza que existem entre os indivíduos. Se houver um indivíduo ou indivíduos muito ricos e indivíduos que vivem na mais profunda pobreza, isso é negativo. Portanto, e o igualitarismo pode manter essa situação, a não ser que se parta do princípio que os ricos devem deixar de ser ricos, deve-se tirar o dinheiro todo aos ricos e depois distribuir igualmente por todos. Portanto, aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que aquelas pessoas que são mais empreendedoras se calhar não investem, porque se investirem demais e tiverem lucros, depois os lucros são repartidos por toda a gente. Portanto, há esta ideia aqui também da necessidade de premiar quem faz melhor e quem promove mais o bem-estar social e o crescimento da riqueza do país. Enfim, mas isso é uma questão para ver com calma. Depois temos aqui a justiça como igualdade de oportunidades. A ideia de que todos os seres humanos, todos os cidadãos, devem estar iguais nos blocos de partida. Ou seja, é como numa corrida em que, quando, por exemplo, uma corrida dos 100 metros, os corredores partem todos da mesma linha. Uns podem ser baixos, outros altos, uns podem conseguir correr mais depressa e outros menos, mas todos partem daquela linha, senão haverá, de facto, injustiça. De acordo com esta ideia da igualdade de oportunidades, todos devem partir do mesmo ponto. Agora, também há aqui uma questão importante a ver, é que, de facto, as igualdades, esta ideia de igualdade não é, digamos assim, homogénea. Portanto, nós temos que olhar, por exemplo, a igualdade no plano político, que é o facto das pessoas terem todos os mesmos direitos políticos, terem o direito de votar, terem o direito de
da liberdade de expressão, etc., de participar em manifestações e por aí fora, e depois a igualdade no plano económico. Há quem diga que a desigualdade no plano económico gera desigualdade no plano político, ou seja, se as pessoas que têm mais conseguem ter melhor educação, conseguem de facto participar na vida política de forma ativa, participar em partidos, ir viajar e conhecer outras sociedades, etc. Portanto, têm mais liberdade também para fazer escolhas para a sua vida, por exemplo, se querem ter carro ou não ter, se querem viver na cidade ou no campo, etc. Isso é algo que tem, de facto, uma importância política, porque uma pessoa que não tem, digamos assim, a capacidade de ter uma casa, por exemplo, de pagar o aluguer de uma habitação condigna, ela não tem praticamente direitos políticos. Ela pode ir votar, se for, mas a sua sobrevivência está sempre em risco e pode passar fome, pode passar frio, pode passar mal, que isso não, portanto, o facto de ir votar não melhora a sua condição. Isso é muito importante. Então, a igualdade no plano político deve estar relacionada também com a questão económica, porque, de facto, se nós formos olhar a igualdade no plano político, acentuando a questão da liberdade, dos indivíduos poderem ser livres e orientarem a sua vida como quiserem, se tiverem liberdade económica, têm liberdade política, mas se não tiverem liberdade económica, não têm grande liberdade política. Uma pessoa que pode-se ver um exemplo muito simples, que é quem vai a um centro comercial, se um rico, um indivíduo com muitas posses for a um centro comercial, pode comprar tudo o que lá está. Um indivíduo que tem muito poucas posses, se calhar só pode comprar coisas muito baratas e, portanto, pode passar nas lojas de produtos caros e não compra nada, não pode comprar nada e pode se sentir mal com isso, não é? E, portanto, a questão da igualdade económica é importante para a igualdade política. Esta ideia é muito importante. Então, a questão da igualdade de oportunidades é algo que tem também algumas críticas que se lhe podem fazer. Ou seja, como é que se pode garantir que as pessoas têm as mesmas oportunidades? De facto, hoje em dia sabe-se que, por exemplo, os filhos de pais com cursos superiores tendem a ir mais longe nos estudos. Porquê? Porque nascem num ambiente já orientado para a aquisição cultural. Eu posso dar o meu exemplo. Quando era pequeno, os meus pais não tinham biblioteca, não tinham livros praticamente, mas os meus colegas de escola tinham. Portanto, eles sabiam mais coisas. Não havia internet, isso também é importante. Hoje em dia a internet também pode trazer mais igualdade. É bom que as pessoas explorem isso, porque hoje em dia há um mundo aqui à nossa mão, mas de facto há diferenças. Portanto, quando as pessoas têm digamos assim, um background ou uma base social, familiar privilegiada, estão muito mais à frente das outras pessoas no que diz respeito à igualdade de oportunidades. Têm mais oportunidades, desde cedo. Depois, essa ideia que parece iguais condições à partida não se traduzem em resultados semelhantes, porque como as pessoas são diferentes, por vezes não é possível, se nós dermos o mesmo a todas à partida, aquelas que conseguem, por exemplo, no atletismo isso é visível, porque há escalões, não é? Não se pode pôr o Usain Bolt a correr com indivíduos que têm meia dúzia de meses de prática e que têm poucas condições físicas, porque ele ganha sempre, não é? Então as pessoas devem ser levadas a concorrer dentro do seu escalão, senão as coisas não funcionam bem. Depois temos aqui a perspectiva utilitarista, que já agora tem a ver com o Stuart Mill. Eu ficaria aqui e depois na próxima aula parto daqui.